Paz em Cristo, queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Bom dia, irmãos. Bom dia, servos de Deus. Estamos na iniciação do trimestre, não é? E estaremos falando do livro de Atos. Essa é a aula de abertura, a aula inaugural, e que nós vamos discorrer nessa manhã. Vamos elevar a Deus em oração, a fim de que o Espírito Santo nos direcione e nos dê inteligência para compreender a sua palavra. Senhor Deus e Pai, damos graças pela vida, damos-te graça por nos dar o privilégio de falar um pouco da tua palavra, um pouco das ações do Espírito Santo na igreja, e que tu possa abençoar os teus filhos, abre o intelecto, renova o intelecto, aguça a inteligência do teu povo para compreender, Senhor, os termos, o ensino desta lição, em que estaremos discorrendo durante 3 meses do livro de Atos. E abençoa, Senhor, esta aula inaugural, esta aula de abertura, todos possam compreender aquilo que vamos falar aqui, em nome de Jesus. Queridos, durante esse trimestre nós estaremos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, não é? E nessa aula inaugural nós estaremos falando um pouco como vai ser esse trimestre. O título é O Cristianismo Pioneiro, o livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ver existe uma linha do tempo, não é? Em todo esse trimestre, existe uma linha do tempo que vai seguir durante o livro de Atos. Começa Jesus numa ponta e você na outra. Jesus, Espírito Santo, apóstolos, discípulos e você. Porque, na verdade, o livro de Atos é um livro que não está fechado. Então, é o livro de Atos da igreja, não é? Então, a igreja continua na terra. Então, ele continua, nós podemos dizer que continua um livro ainda em aberto, porque a história da igreja ainda continua. Então, existe uma linha do tempo, que é Jesus numa ponta e nós na outra. Não é? Que vai seguindo Jesus, a promessa do Espírito, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos e nós, discípulos dos discípulos. O que podemos dizer? No trimestre que se inicia, nós estudaremos o livro de Atos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Pois antes de Jesus enviar a sua igreja, ele envia o seu Espírito, a fim de revesti-la de poder. Durante todo o livro, veremos a ação contundente da terceira pessoa da Trindade nas palavras e ações dos apóstolos de Cristo. Nós veremos uma ação poderosa do Espírito Santo desde o Pentecoste, não é? A partir do Pentecoste, uma ação contundente do Espírito Santo nos apóstolos, nos discípulos, na igreja em que Jesus fundou. E ela se inicia com um grande evangelismo, né, com a grande pregação de Pedro após a ação, o selo do Espírito Santo. Quem é autor desse livro? Atribui-se ao autor do terceiro evangelho sinótico, que é o médico Lucas, sendo um segundo volume para Teófilo, que alguns compreendem que Teófilo era um homem de patente, né?
era um oficial grego ou romano, em que, sendo novo na fé, pediu a Lucas algumas informações do que estava acontecendo na igreja naquele tempo. E Lucas escreve as duas cartas, na verdade, são duas cartas, são divididas, né? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que Lucas escreve a Teófilo. Está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo 3 e Atos 1 e 1. A data mais provável para a composição do livro de Atos é 62 depois de Cristo, que é o ano da libertação de Paulo da prisão romana. Lucas nasceu em Antioquia da Síria, provavelmente de família pagã. Ele era médico de profissão, converteu-se ao cristianismo através do apóstolo Paulo, seguiu Paulo até o seu martírio. Foi um dos companheiros missionários de Paulo. É considerado o primeiro iconógrafo, né, da sua habilidade como pintor. E ao ser passa pela conversão, ele começa a seguir Paulo e escreve essas duas cartas a Teófilo. Lucas narra temas que são fundamentais para a nossa fé cristã de hoje. Ele argumenta 5 pontos, né, teológicos. Deus em palavra e ação, né? Nesse momento de abertura nós vamos falar sobre isso. Deus em palavra e ação, Jesus, Espírito Santo, Igreja e escatologia. Então ele narra 5 temas específicos, fundamentais, né? No livro de Atos, que é Deus em palavra e ação, Jesus, Espírito Santo, Igreja e escatologia. Deus em palavra e ação. O absoluto controle de Deus. Deus exaltou Jesus e o fez Senhor e Cristo. Ele é revelado como um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus criador, autor e o juiz em Cristo. Nós vamos ver no capítulo 2, versículo 32, esse 32 ao 36, que nos diz as seguintes palavras: Deus ressuscitou a este, Jesus Cristo, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que pões os teus inimigos por cabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Na verdade, essa é uma palavra, né, do discurso, da pregação de Pedro. E através dessa palavra de Pedro, nós vemos a exaltação de Deus ao seu Filho Jesus Cristo. E é revelado como Deus que não faz acepção de pessoas, porque ele prega a palavra a todos os povos que estavam ali diante do templo, povos de todas as etnias de outros países, porque aquela região era a região onde vinha massas de todas as regiões, e Pedro prega, e quase 3 mil almas se rendem ao Senhor Jesus. Então, esse é o absoluto controle de Deus. Deus controla tudo, e a partir desse controle que ele tem, ele usa
Pedro, logo após o derramado do Espírito Santo no templo em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. A história não termina na cruz. Em toda a narrativa de Atos, Jesus é o personagem central. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Ele tomou forma de homem, aniquilou-se como Deus, não é? Tomou a forma de homem, aniquilou-se como, não teve por usurpação por ser igual a Deus, e aniquilou-se, despiu-se de toda a sua glória, tomou forma de homem e padeceu morte, e morte de cruz. Jesus é o personagem central do livro de Atos. Ele, antes de enviar a sua igreja, na verdade, ele envia o poder do seu Espírito à igreja. A história não terminou na cruz. Na cruz, Jesus matou o velho homem. Na cruz, Jesus matou a velha criatura. E ao ressuscitar, ele nos devolve o direito de sermos chamados filhos de Deus. Porque fomos criados nele. Fomos criados em Jesus através da sua ressurreição. Né? Com a ressurreição, ele nos devolve a vida eterna que outrora tinha sido perdida por Adão. Ele nos devolve. Atos 2, 24, Atos 2, 24, a partir do versículo 24, nos diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou no meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então, a cruz não foi o término da história, a cruz foi o começo da história. Então, o livro de Atos especifica muito bem isso. A ação de Jesus na igreja através do seu Espírito, que é enviado à sua igreja como revestimento para suportar as agruras e as vicissitudes da vida, as angústias atrozes que eles passariam pela perseguição à igreja. O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, Atos 13, 1 e 2. Ele avisa Paulo sobre prisões, Atos 11, 28. Capacita os discípulos com intrepidez, Atos 5, 13 e 4. Os avanços e crescimento da igreja dependem da ação do Espírito Santo. Então, veremos no livro de Atos a ação específica do Espírito Santo na igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida dos diáconos. Nós vamos ver. Quando a igreja passa pela perseguição, não é? Filipe se destaca. Ele sai de Jerusalém, vai para Samaria,
Aí que o evangelho vai para Samaria. Quando começa a perseguição após a morte de Estevão, começa a perseguição aos apóstolos, os diáconos têm essa oportunidade, porque tinha passe livre para visitar os órfãos e viúvas. Então Filipe vai para Samaria e prega o evangelho, não é? Então nós veremos no livro de Atos a ação contundente do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida dos diáconos. Veremos uma ação poderosa. Então, essa aula inaugural é especificamente para você ter uma ideia do que nós vamos falar durante todo esse trimestre. 3, ou melhor, 4, a igreja, né, que é a igreja é autogovernável, a igreja é autoproclamável. Autogovernável, governa-se a si próprio, né? Autoproclamável, anunciar em público e em voz alta. A igreja tem esse poder. É autossustentável, capaz de sustentar-se, de suster-se por si próprio. A igreja, ela tem esse poder, que Cristo nos deu esse poder. Diz-se das coisas que interdependente, diz-se das coisas que dependem uma das outras, que apresenta interdependência, dependência mútua. Está lá em Atos 13, 1 e 3, e Atos 11, 27 e 30. Né? A igreja, ela sendo fundada, né? Ela, quando surge a partir da palavra de Cristo, não é, que manda com que os apóstolos e os novos crentes fiquem em Jerusalém, que eles recebam o Espírito Santo, o iniciar da igreja no Pentecoste, faz da igreja uma igreja autogovernável. Uma igreja que se não precisa de governo, ser governada por ninguém, e quem governa a igreja é o Espírito Santo, né? Ela não precisa, ela é autoproclamável, não precisa que ninguém a defenda, porque nós temos um advogado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela mesmo se proclama, não é, como a Igreja de Cristo, como a representante de Cristo na Terra. Ela é capaz de sustentar-se, ela não precisa de ninguém para o seu autossustento. Ela se sustenta por si própria. E precisamos entender isso. E nós temos visto isso, né, durante todo o ensinamento dessa nova campanha, dessa nossa nova campanha de missões mundiais, que a igreja se autossustenta e continua a pregação do evangelho, seja onde for, seja em países de liberdade religiosa, ou seja em país em que não há liberdade religiosa. A igreja continua, a igreja está lá, porque é a igreja do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele comanda a igreja. Então, seguiremos para o tópico 5, que fala sobre a escatologia. A esperança escatológica foi deixada por Jesus aos seus discípulos quando questionado em Atos 1 e 6. Jesus diz em Atos 1 e 7, não cabe a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porque eles fazem a pergunta, né? Eles fazem a pergunta no versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Mas Jesus responde, não cabe a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que a igreja precisava fazer, que Jesus estava deixando intrínseco nisso, nessa palavra, não é? É que a ação da igreja era fazer missões, era pregar o evangelho.
Jesus estava comissionando a igreja para ser testemunha sua nessa terra. Para o tempo em que haveria de ver acontecer as coisas, não cabia ele, não cabe à igreja, não cabe à igreja, porque a ação da igreja, não é, o trabalho da igreja é pregar o evangelho, é fazer missões, é levar essa palavra às pessoas que estão destruídas, acabadas, para serem restauradas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanto ao tempo de sua vinda, claro que a igreja aguarda. Quanto ao tempo das restaurações das coisas, a igreja aguarda. Mas a missão principal da igreja é levar o evangelho a toda criatura. Seguindo o propósito deste livro, para Lucas, o evangelho não pode ser restrito ao povo judeu, mas deve ser proclamado a todos. Porque, na verdade, existia no início um problema, principalmente com Pedro e Tiago, irmão de Jesus, que não queria que esse evangelho, eles tinham resistência em essa palavra, esse evangelho sair das barreiras do judaísmo, né? Tanto que nós vamos ver durante a lição que, durante as lições do trimestre, que Jesus teve que dar aquela visão a Pedro, para ele poder, na intenção dele pregar a Cornélio, que já lia a palavra, e precisava que alguém pregasse, levasse a salvação a ele, o batizasse. Jesus teve que dar a visão dos animais impuros, para que Pedro compreendesse acerca do evangelho, que o evangelho não seria um evangelho que ficaria nas barreiras do judaísmo, mas ele deveria seguir aquilo, a cartilha em que Jesus já tinha dito que seriam testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Essa era a palavra. Então, Jesus dá essa visão a Pedro, dizendo que não aceitaria essas limitações. A visão é para dizer que não aceitaria essas limitações quando o Senhor diz para Pedro para ele comer, né? Come, quando ele vê a visão dos animais. Mas ele diz: como posso eu comer coisa impura? Aí Deus diz para ele: porventura é impuro aquilo que eu purifiquei? Aí dá a palavra acerca de Cornélio, que não era judeu, que Pedro precisava pregar a palavra a ele. Pedro foi, pregou, se explicou para a igreja o porquê fez, da visão que teve, e a igreja compreendeu. E o evangelho passou a ser pregado a partir para toda criatura, não é? Então, para Lucas, o evangelho não pode ser restrito ao povo judeu, mas deve ser proclamado a todos. Existe harmonia com a grande comissão de Mateus 28, 19, que é a comissão em que sai para pregar o evangelho, que são comissionados por Jesus para sair e pregar, não é? O livro revela a ação do Espírito Santo na igreja e mostra a expansão do evangelho. O livro de Atos, ele revela contundentemente, de forma poderosa, de forma específica, a ação do Espírito Santo na igreja, desde o Pentecoste, através do seu poder, através dos seus dons, através do seu dínamo, da força que o Espírito Santo dá à igreja para aguentar e suportar as perseguições de Roma, mesmo que alguns tenham visto
a morte dos seus pares, mas eles continuavam, e mesmo quando a morte estava vindo sobre eles, eles tinham uma palavra que era um jargão, em que todos diziam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso era o código, a palavra específica, dizendo que esse evangelho continuaria. Era Maranata. Então, o livro revela a ação do Espírito Santo na igreja e mostra a expansão do evangelho. Mesmo com a perseguição, com toda a perseguição, o evangelho continua a crescer. O número ia se acrescentando através do Espírito Santo, o número ia acrescentando a igreja, como diz a palavra, não é? O número daqueles que seguiam a Jesus ia sendo acrescentado. Apresenta o propósito é apresentar um cristianismo que superou barreiras de línguas, cultura e religião. Não é? O cristianismo apresenta o cristianismo que superou as barreiras de línguas da época, de idiomas, de cultura e de religião. Paulo, ele foi o que foi chamado do Senhor para pregar outras culturas, não é? Foi para a Grécia pregar cultura, uma cultura totalmente diferenciada, uma cultura de politeísmo. Ele foi pregar, preparado para isso, pregou extremamente preparado. O cristianismo superou essa barreira de cultura, de religião que ele enfrentou. Inúmeras religiões na época na Grécia, que era um país de religiões diversas, de culturas diversas, não é? E o cristianismo superou as barreiras das línguas. Já começou já no grande dia de Pentecostes, na ação do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, a primeira ação de missão transcultural do Espírito Santo já começou no Pentecostes, no nascer da igreja. A igreja nascendo já começou através de Pedro, ele começou a pregar, e todas as pessoas de línguas e nações que ali estavam passando em frente ao templo, eles ouviram Pedro falar na sua própria língua. O primeiro ato de ação transcultural do Espírito Santo na sua igreja. Que coisa poderosa, né? Que coisa ímpar. Foi algo ímpar, poderoso, que todas as denominações, sejam elas tradicionais, sejam elas pentecostais ou neopentecostais, se debruçam nesse ato do Espírito Santo no dia do Pentecoste, né, que Pedro pregou e 3.000 almas se rendeu ao Senhor Jesus, e depois pregou de novo e quase 5.000 almas se rendeu. O mesmo Pedro que foi vacilante quando Jesus foi preso para passar pela morte de cruz, mas estava cheio, né? O cristão cheio do Espírito Santo, ele assume uma característica diferente. Ele é mudado. O Espírito Santo muda quando você recebe o poder do Espírito Santo e é cheio dele. É por isso que Jesus, antes de enviar a sua igreja, ele enche a sua igreja do seu Espírito. E a partir daí, ele comissiona a igreja dizendo: "Ser minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e os confins da terra." O propósito para hoje. Qual é o propósito para hoje? Aquilo que eu te falei, a linha do tempo é Jesus numa ponta e você na outra. Jesus numa ponta, nós na outra. O propósito para hoje. Qual é o propósito para hoje? Que o livro de Atos ele continua em aberto, que a igreja continua na terra. A perseguição continua? Sim. Você está num país que existe liberdade religiosa, mas existe outros cristãos e até cristãos brasileiros, né, de língua portuguesa, que estão lá no Oriente Médio.
onde são perseguidos, são mortos, as igrejas são queimadas, não é? São decapitados. A perseguição ainda existe, não é? Em países onde a predominância é do Islã. A perseguição ainda existe. Então, o livro de Atos é um livro aberto, porque a igreja ainda está na terra. Propósito para hoje, querido. A igreja primitiva deve ser nosso paradigma de prática e fé. A partir da igreja primitiva, nós temos que ter as suas ações como espelho, não é? Temos que ter as suas ações como espelho para, a partir daí, nós começarmos os nossos atos da pregação do evangelho nessa terra. A todos aqueles que se converteram ao Senhor, precisa ter igreja primitiva, seja o seu paradigma de prática e de fé. Eles não negaram o Senhor Jesus e, mesmo debaixo de perseguição, continuavam pregando o Evangelho. Mesmo na hora da morte, pregavam o Evangelho e gritavam em alto e bom som: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Mesmo sendo jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, eles olhavam para o céu e diziam: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. E o Evangelho continuava. Ao passo que a igreja cresce, as dificuldades crescem também, não é? Quanto mais pessoas, mais dificuldades, porque é difícil lidar com as pessoas, né? Cada um tem seu pensamento, o frisson das pessoas são as diferenças, então é difícil lidar. Então, quanto mais cresce, a dificuldade vem com o crescimento, não é? Porque ela é constituída por pessoas com dilemas, insatisfações, limitações. Então, nós precisamos mirar a igreja primitiva, ela precisa ser o nosso paradigma de prática e fé para continuar, porque a igreja primitiva resolveu os seus problemas internos dentro da igreja. Os seus problemas não saíam fora da igreja. Não é assim como Pedro resolveu no Concílio de Jerusalém com Paulo como seria, não é? Aqui, o recebimento de novos crentes, se é através da fé, ou se é através da cultura judaica, né? seguindo, seguindo os cerimoniais da lei, ou seria pela fé. E Paulo bem específico, dizendo que seria pela fé, e resolveram tudo no concílio, mas dentro da igreja, na igreja, dentro dos muros da igreja, resolver esse problema. Né? Existia um problema, uma rusga, então foi resolvido no concílio e que o evangelho seria, todos aqueles que recebessem Jesus receberiam pela fé, não segundo os padrões judaicos. Mas foi resolvido, todos os dilemas eram resolvidos. Então nós, como igreja, precisamos ter esse paradigma de prática e fé da igreja primitiva para resolver os nossos problemas na igreja. Estamos na, na era, né, da informática, da informação, estamos na era da informação, né, nas mídias digitais. E temos visto a igreja discutindo seus problemas em redes sociais. Não pode ser dessa forma, queridos. Precisamos resolver os nossos problemas dentro dos muros da igreja, não é? Vamos seguir a igreja primitiva precisa ser o nosso espelho e nosso padrão de fé. Né? O papel da igreja no mundo deve manter-se alinhado com a doutrina dos apóstolos. O papel, repetindo para você, o papel da igreja no mundo deve manter-se alinhado com a doutrina dos apóstolos. Precisamos entender isso como prática de vida. Né? Um ajudava o outro, era debaixo da oração,
no jejum. Ninguém andava sozinho. Sempre tinha alguém, um com o outro, dois em dois. Se tinha problema, se reunia para orar para que Deus eliminasse o problema. Então, nós precisamos manter-se alinhado com a doutrina dos apóstolos para romper algumas barreiras que ainda precisam ser rompidas e que o evangelho precisa ser pregado a toda criatura até que ele venha, até que ele venha. E indo para o final, né, o propósito para hoje ele continua, é, nós precisamos ter vida íntegra, né, dentro da doutrina dos apóstolos precisamos ter vida íntegra, cheia do Espírito Santo e completamente submissa a Cristo. Precisamos estar debaixo da submissão de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Jesus para a nossa vida. Então, no livro de Atos, durante esse trimestre, nós estaremos estudando sobre a ação da igreja na terra através do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus Cristo antes do início da igreja na face da terra. E aí, no final, eu quero dizer para você que a nossa conclusão, ela é, precisamos deixar que a nossa conclusão é a nossa identidade em Cristo. Qual é a nossa identidade em Cristo? O nosso papel, o fundamento e as nossas convicções. Nós precisamos ter uma identidade. Todos nós precisamos de uma identidade em Cristo. Precisamos saber o nosso papel na igreja. O nosso papel. Qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu fundamento? Você está fundado em quê e em quem? Quais as suas convicções no reino de Deus? Quais são as suas convicções que ninguém vai conseguir derrubar essa convicção? Mesmo que você entre numa faculdade pública e tente mudar as suas convicções, você não vai ser mudado. Vocês não vão conseguir. O que nós temos visto é vários jovens entrando numa faculdade e 2, 3 dias depois ele simplesmente nega a sua fé. Então, você precisa de uma identidade em Cristo. Você precisa saber o seu papel no reino, qual o seu fundamento e quais as suas convicções. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor possa lhe dar graça para continuar. Então, nesse tempo, os cenários mudaram. Mudaram os cenários, mudaram os atores, mas as questões permanecem. Permanecem as mesmas questões. Não é? Pessoas que precisam de Cristo, pessoas que ainda não conheceram Cristo, pessoas que não sabem do Evangelho, perseguição à igreja, morte por ser cristão. Então as questões permanecem. Nós precisamos continuar como igreja, firme no Senhor Jesus. Mais do que conhecimento cognitivo sobre o Evangelho, nós precisamos de saúde doutrinária. Que a igreja seja uma igreja saudável e uma igreja poderosa. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos e que você possa acompanhar esse trimestre e possa sair fortalecido e conhecer o seu papel na Igreja de Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Amém.